Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Prosa de Palhaço. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tiago Abade. Eu estou fazendo prosas agora de terça e quinta-feira e essas prosas vão prosseguir assim até o fim de agosto, pelo menos. Setembro já é outro mundo. Não sei como é que vai ser. Eu sou coordenador artístico dos Cirurgiões da Alegria, que é um grupo aqui do interior de São Paulo. Eu estou em Limeira. Também sou psicólogo, um dos facilitadores do curso de comunicação pela Ducovox. E hoje eu vou conversar com um dos caras mais legais que eu conheço na vida. É pouco tempo, assim, eu conversei algumas vezes, mas é um cara muito gente boa, que é o César Gouveia. Ele já está por aqui, eu vou adicionar ele aqui na live. Atenção. Mandei o convite aqui para ele. Cezinha, E aí, tudo bem? tudo bem com você? Tudo jóia, arrumando aqui a. Sensacional. Pessoal, por favor, inverteu minha câmera? Que passa? Inverteu. Como é que eu fiz isso agora, hein? Uai? Aqui. Ficou só Peraí. pra mim agora, que bucha, hein? Caramba, Cezinha, o que é isso? Pronto, voltou, olha. Que loucura. Enfim, eu não sou tecnológico, a coisa vai acontecendo. Primeiro, vou agradecer a Cris que fez esse cenário. Olha só, hoje ela sempre muda as coisas, iluminação, ela inventa essas coisas, botou uns mestres atrás de mim aqui, eu estou até sentindo o peso. Tá lindo, tá lindo. Gabi, um beijo para você também, a Gabi Argento, o Raul tá Ah, aí também, Raul Figueiredo. que beijo. Beijo, Gabi. Muito bem. Cezinha, obrigado por você ter topado essa conversa. Eu sou muito fã de você e participei no final de semana da jogatina online também, super divertido. Nossa, me diverti horrores. Fazia tempo que eu não ria aí com uma coisa online que eu achei que não ia rolar, mas depois É, a gente fala disso. Obrigado, viu, Cezinha? brigadaço pelo convite, o que eu te falei hoje por WhatsApp, né? Os presentes que a quarentena acaba te dando de se aproximar de pessoas que você gostava por tabela, né? Muito bom. Então, Ô, querer Cezinha, Isso, ele tá falando que tá com saudade de você. amigos, né? Muito bom. Cezinha, eu sempre começo perguntando como que você foi parar no palhaço? Porque eu não sei se você já veio do teatro, veio de algum. Já veio estudando ou você quis ser palhaço logo de cara? Como é que foi essa história aí? Então, eu sou aquele, sabe ator mirim que começa com um moleque? Eu É, comecei com 10 foi engraçado, 10 anos, a professora de educação artística chamou meus pais e falaram, olha, o filho de vocês realmente tem uma desenvoltura muito interessante no palco, não tem vergonha, eu acho que vocês têm que olhar para isso. E aí eu comecei, aí primeiro eu agradeço até hoje aos meus pais pelo sim que eles me deram e me incentivaram, né? E aí eu comecei a fazer curso de teatro e com 13 anos eu estreiei como ator profissional, com um espetáculo chamado Peter Pan, onde no elenco o diretor só queria que tivesse o Peter Pan, um moleque, e o resto tudo adulto de 23 anos. Enfim, e aí eu continuei, fiz escola de arte dramática e em 95 era praticamente uma dupla. Eu trabalhava muito com um amigo meu chamado Davi Tayu, que hoje é dos Doutores da Alegria, e a gente estava fazendo teatro a domicílio. Naquela época tinha uma coisa que chamava teatro a domicílio, e que a gente montou textos do Cal Valentim, não sei se você conhece, que é um artista aham. cômico que trabalha muito com texto de teatro do absurdo, é muito clownesco. E a gente montou um espetáculo para levar para casa das pessoas. Só que eu dividia com o Davi o incômodo, que fala, puta, Davi, tô sentindo falta de uma coxia, a proximidade do público é muito grande, eu não consigo chegar na casa da pessoa e já olhar direto para a pessoa, essa intimidade está me deixando tímido, né? É,
e ele falou, César, eu tenho eu vou te responder essas perguntas, essas questões com um convite. Eu faz um ano que eu estou trabalhando com a Cristiane Pauliquito. Eu acho que o palhaço vai te responder esse lugar de olho no olho, essa questão da intimidade, essa questão que não precisa da coxia para você se aquecer, basta você se encontrar com alguém, que isso você vai acabar nascendo, né? Que o palhaço nasce do encontro, né? E ele respondeu essas minhas inquietações, esses meus incômodos com esse convite. E aí, em 95, eu fiz o curso com a Cristiane Pauliquito, e a partir daí eu nunca mais parei. Para mim foi uma sensação muito louca fazer um curso de palhaço, dessa sensação de liberdade de poder ser quem você é. Eu lembro uma coisa patética, e se tratando de palhaço, patético é ouro, né? Eu cantando numa cena o abecedário da Xuxa, ah, de amor, bem de baixinho, você decora até hoje, eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu falei, peraí, um curso que está me proporcionando rir, chorar ao mesmo tempo, e não conseguindo decifrar o prazer que eu estava sentindo, para mim foi um vício que até hoje não penso em largar. Cara, isso é muito. Você traduziu bem o que é um curso de palhaço. Às vezes a pessoa fala, você vai lá se divertir? Sim e não, né? Tem coisas que acontecem que são de uma natureza tão profunda, parece mais terapêutico, né? Enfim, é um conhecimento absurdo, né? Na verdade, assim, todo mundo e que agora eu compartilho muito nessa experiência do aula já há muito tempo, e as pessoas acabam sempre falando essa palavra, é terapêutico. Daí eu falo assim, pode ser, mas quem está provocando é um palhaço, não um terapeuta. Só que você falar o palhaço, experimentar o palhaço e não passar por um mergulho interno, e ao mergulhar interno, é natural que a gente faça terapia. Porque, bicho, uma linguagem, primeiro, rir de si mesmo, difícil pra caramba, aceitar o seu ridículo, né? Depois de fazer de tudo isso uma linguagem, algo para você se comunicar, e aí quando você está rindo de si próprio, que você é o seu espelho, é um processo muito longo. Então, eu, dos meus primeiros 5, 6 anos de curso, eu nem me arriscava falar eu sou palhaço, né? Na verdade, eu tô ainda nesse processo de mergulho interno e esperando fazer disso um dia uma linguagem, né? Ô Cezinha, e você saiu da Pauliquito já fazendo coisas por aí, fazendo espetáculo ou não? Você ainda foi estudar com outros mestres? Como que foi essa trajetória? A gente terminou o curso e formamos um grupo. Quem? Eu, Lu Lopes, que hoje é a Rubra, que era o primeiro curso de palhaço dela, Daniela Schettini, anos, graças, Luciano Bortoluzzi, do trio Piratini, e Simone Grande, das Meninas do Conto. Essas 5 pessoas se encontraram nesse curso, nunca tinham feito palhaço na vida, e falou, meu, temos que continuar. Chamamos a Quito para dirigir, ela aceitou a direção, e durante 5 anos a gente fez um processo de trabalho que resultou no espetáculo chamado A Banda, que era um espetáculo de 5 palhaços tocando instrumentos não convencionais, que estavam fazendo teste, porque eles receberam um convite para fazer uma turnê na Turquia, mas só podiam 4 e não 5. Então a gente ficava se desafiando entre a gente. Então, com a Quito foi um período maravilhoso, e com essas pessoas também, de 5 anos. E depois, logo depois desses 5 anos, eu tive o privilégio de começar a fazer parte dos Doutores da Alegria. E aí eu fiz... Você foi aquele esquema abriu seleção ou não? Foi aquele velho esquema Wellington ia assistir um espetáculo e falou, pô, vou chamar esse cara. Isso foi só no começo, quando o Wellington, não existia a questão da linguagem muito do palhaço,
e aí ele foi ver Rapsódia, Episódio de Personagens Extravagantes, que era uma direção da Kitty e da Tish, que juntava a máscara e o palhaço, e aí ele foi chamando pessoas desse elenco. Mas o meu foi um teste bastante, com várias etapas, e inclusive eu passei na mesma época do Cláudio Carneiro, que Uhum. entrou junto, né, nesse período. E você, e para você, como que foi adaptar a linguagem para dentro do hospital? Foi mamão com açúcar? Estava tudo certo ou não? Você teve que passar A por primeira uma coisa, readequação assim? não, total. Primeiro, assim, foi para mim o trabalho dos Doutores da Alegria foi um divisor de águas, né? Primeiro tinha qual era quando eu entrei, quando eu comecei a fazer o teste, eu pensei comigo, primeiro esse trabalho tem que ser saudável para mim, antes de qualquer coisa, né? Porque eu particularmente hospital é algo que realmente nunca pensei que pudesse fazer parte da minha vida e não gostaria que fizesse parte da minha vida, né? Eu, quando eu vejo um filme que tem sangue ou que tem uma coisa, eu fecho o olho. Então, eu sou típica pessoa que na verdade, não tinha nascido para trabalhar no hospital. A primeira coisa era saudável para mim. Fiz o primeiro teste, eu falei, putz, foi extremamente, surpreendentemente saudável. Tá, tinha consciência, não sei jogar esse esporte. Eu vou torcer para que o Wellington deixe eu entrar, porque eu sei que eu vou aprender. E aí foi o que aconteceu. É quase que se eu jogasse basquete que jogar vôlei. É outra maneira de você ver a arte, né? É você e a criança, né? O público se torna um olhar. Então é equalizar a energia e mandar o ego para longe. Porque qual foi o divisor de águas para mim no trabalho dos Doutores da Alegria? Foi encontrar a arte como veículo. O foco não está em mim. Eu não estou aqui para esperar aplausos. Quanto melhor profissional, melhor palhaço eu for, mais eu vou ser um agente de transformação. E aí que para mim mudou completamente a minha visão da arte. E nesse sentido, quando você pergunta para alguém aquela pergunta difícil, o que você veio fazer aqui nessa vida? Eu acho que os Doutores da Alegria me dão essa resposta. E depois que eu entrei nos Doutores da Alegria, eu falei assim, eu estou no lucro já. Eu encontrei um motivo pelo qual eu acho que eu escolhi a arte, que é esse agente de transformação. E, inclusive, quando depois durante o processo de Doutores da Alegria, eu particularmente tive que reavaliar uma necessidade de fazer espetáculos de teatro, inclusive. Porque eu fiquei, acho que 4 ou 5 anos sem fazer nenhum espetáculo de teatro, porque eu me encontrei tanto nos Doutores da Alegria, tive que redimensionar o que seria de novo escolher um espetáculo para que eu me apresentasse para o público. Para mim foi os Doutores da Alegria um grande divisor de águas, assim. Foi incrível porque, ainda bem, cara, as pessoas que assistem, pelo menos, eu acho que deve ter essa mesma gratidão, não sei se é a mesma compreensão que eu. Ainda bem que na época tiveram a ideia fantástica de gravar o documentário, porque aquele elenco era espetacular, né? E o que eu acho muito legal desse filme, é que realmente eles gravaram é, exatamente o tempo real de quando a gente abre a porta, olha para a criança, através do olhar da criança a gente começa a improvisação até o momento da transformação. Então foi muito legítimo o olhar que a produção, a diretora do filme, que foi a Mara Mourão, fez em relação aos Doutores da Alegria. Ela não maquiou o nosso encontro, né? O encontro que está lá é o que realmente acontece, o que aconteceu, né? Exato. E aí, lá dentro, você falou que ficou 5 anos sem fazer espetáculo, mas lá dentro eu imagino que nasceu jogando no quintal desses treinos aí, né? De, ó, puta, tá pintando um negócio, vamos aí, ou não? Como que foi esse? Olha que interessante. Na verdade, eu encontrei, já estava fazendo já 4 anos de Doutores da Alegria e aí o Márcio Balas entrou. E justamente
querendo encontrar um treinamento, porque assim, os Doutores da Alegria me apresentou o palhaço junto com o improviso, né? A banda, que eu falei, o Akito, o meu palhaço tinha nascido dentro de um contexto teatral. Ele não existia fora desse contexto. Então, até então, eu imaginava que o meu palhaço, né, ele dependia do contexto teatral. Os Doutores da Alegria ampliam isso. Você não precisa de um contexto teatral, você precisa de um encontro. Só que para isso eu senti que eu precisava treinar, exercitar a questão da improvisação. E foi daí, junto com o Márcio, que a gente bolou um treinamento que juntasse essas duas linguagens, que resultou no Jogando no Quintal. E aí eu acho interessante o Jogando no Quintal ser o meu primeiro espetáculo depois dessa experiência com os Doutores da Alegria, porque para mim o Jogando no Quintal, ele também foi algo, primeiro também divisor de águas para mim, um transformador, mas transformador para quem assistia, porque era muito difícil dizer o que era o Jogando no Quintal, e sim uma experiência vivida por palhaços e públicos, onde nós todos juntos fazíamos o espetáculo, cada um na sua função, só que o que me baseava o Jogando no Quintal é a celebridade do convívio, né? Imagina um espetáculo de improvisação de 3 horas, onde se tratava de 5 jogos. 5 jogos de cada um, de 4 minutos a 20 minutos. O que você fazia as outras 2 horas e 20? Se relacionava. Né? Então, eu acho que das devidas proporções, eu consegui transpor essa minha inquietude de fazer do teatro um encontro e um agente de transformação para o Jogando no Quintal. Então, acho que não foi por acaso que surgiu o Jogando no Quintal. Porque senão eu acho que eu não voltaria aos palcos se eu não pudesse encontrar no palco também um lugar de proximidade, intimidade e transformação. Cara, eu acompanhei o Jogando desde a casa na Faustolo, eu não assisti na Cotoxó. Sim. E tinha uma coisa do Jogando no Quintal, que isso eu acho que foi o mais encantador que eu vivi, depois ele foi mudando de lugares, né? Mas que parecia que vocês à tarde faziam a caipirinha e faziam o sandubinha, o caldinho de feijão, e se aquecia e ia pro rock mais à noite. E eu sempre, quando eu convidava as pessoas, eu falava assim, olha, o cara fala assim, mas nós vamos no teatro? Eu falo, meu, não sei te explicar. Vamos levar uma meia dúzia de breja, a gente chega lá e aí você entende. Não adianta eu te explicar, mas eu te juro que você sai feliz. E era isso, era uma experiência, não era um espetáculo, era tudo, né? Enfim. Porque vivência não se explica, se vive. Então, quantas pessoas, ao invés de indicar o amigo, falam, não, eu quero ter esse convívio, essa vivência de novo contigo, né? Então, é isso que era muito a questão da vivência. E era um pouco isso mesmo, eram os amigos malucos que se encontravam para brincar de ser livre, né? Então era isso mesmo, a tarde fazia caipirinha, transformei a minha casa no Clube de Regatas Cotoxó, algo que já foi criado antes do Jogando no Quintal, a ideia de transformar a questão da minha casa num clube, que eu acho que já começou a partir dessa minha ideia de transformar a minha casa num clube, nesse transpor o olhar do palhaço para a minha vida, né? Algo que em 2001, quando eu fui no encontro Riso da Terra, o encontro internacional de palhaços, que eu pude conviver com os melhores palhaços do mundo, fui perceber assim, qual é a diferença de fazer palhaço e ser palhaço, né? Executar uma linguagem ou usar o seu linguagem, introjetar essa linguagem para o seu olhar e que esse olhar seja um reflexo das suas ações na sua vida, né? Então, eu acho que o fato de eu ter criado na minha casa o Clube de Regatas Cotoxó, eu acho que esse olhar de palhaço começou a se colocar em prática. Então, vendo o mundo, estou morrendo de saudades entrando. Rubra, Verônica. Animal, né? Demais. Fê, eu vi seu comentário aqui. Lembrei de você ontem, cara. Puta, o mundo é muito louco. Lembrei, eu falei, como é que eu aviso o Fê que isso aqui tá acontecendo? Falhou? Eu falei, Falhou. Como é que eu aviso o Fê que isso aqui está acontecendo? Eu queria muito que ele visse todas essas prosas, então pronto, já estou te avisando online. Cezinha, a grande sacada, e aí
que veio do jogando, mas eu sei lá se veio da pesquisa também no hospital, e aí eu acho que é legal você falar um pouco, que não é o improviso pelo improviso, e é o palhaço improvisando. Isso, pelo menos quando eu comecei a assistir o jogando, sei lá, em 2003 ou 2004, e eu comecei a estudar palhaço bem nessa época, assim, 2002, 2003. O que era mais encantador era ver o palhaço fazendo aquilo lá. Tinham outros grupos de teatro na época que eu via, mas não eram personagens, sei lá, eu não consegui explicar qual que era. Quando eu fiz o curso com você, eu entendi que é o palhaço fazendo aquilo, e aí faz toda a diferença. Como que vocês adaptaram essa linguagem? Eu sei que vocês já estavam estudando palhaço, mas não tinha um estudo disso na época. Provavelmente se tem um estudo é com vocês agora, né? Então, o que você está me fazendo uma pergunta... Deixa eu só te cortar um segundinho, assim, ou alguém olhou e falou assim, cara, o palhaço entra aqui. Alguém olhou de fora e falou, não vai aí não, pega aqui, ó. Primeiro assim, todos que começaram o jogando eram palhaços. Então a gente não poderia ser diferente que o palhaço fosse o protagonista desse encontro. Primeiro isso, né? E isso que você está me perguntando, a junção do palhaço e do improviso, é algo que estou há 20 anos me debruçando sobre isso, né? E espero não ter respostas. Espero mais perguntas do que respostas, primeiro. Segundo, a questão do palhaço improviso, foi interessante essa trajetória, que quando nós, até o Davi da Colômbia acabou de entrar, e eu vou falar uma história que tem a ver com a experiência que a gente tem com esses improvisadores, ele é o futuro papai, que fica há pouco tempo, parabéns. Davi, papai, entra na turma do papai. É o seguinte, eu quando ia nos festivais de improviso, então, inclusive quando eu fui na Colômbia, né, e participar do match de improviso, que é um torneio de improvisadores que o cenário é como se fosse um hóquei, parecido com jogando, o público sugere título, você improvisa, e aí, através de cartões de votos, decide quem ganhou, tal. Os próprios improvisadores falavam assim, pô, não dá para jogar com vocês são palhaços, então a gente vai montar uma lona para vocês ficarem brincando, deixando a gente montar as nossas cenas tranquilamente sem vocês trabalharem. Quando nós íamos para o festival de palhaço, os mestres falavam assim, por que vocês usam o nariz? Vocês não são palhaços, vocês são improvisadores. Então, claro que gerou uma crise. Eu ia no festival de palhaço e me chamavam de improvisadores. Ia para o festival de improvisador e me chamavam de palhaço. Pera, seguindo o raciocínio do palhaço, que ele é um ser inadequado, eu falei, perfeito, eu quero continuar nessa inadequação. Quero continuar errando feio, porque talvez se eu acertar eu vou deixar de ser palhaço. Então, assim, essa trajetória do palhaço improviso é uma trajetória que realmente não tem a receita para isso. O que hoje eu posso dizer para você que poderia ser essa linguagem, essa junção dessas linguagens, é que o palhaço, ele usa o improviso como um grande pretexto para dar as suas opiniões, passar os seus sentimentos e usar essa história como um pretexto para se divertir. Então imagina um trilho de trem. Aí está a improvisação. O improvisador brilhantemente fica nesse trilho de trem. O palhaço, ele usa esse trilho de trem e pula porque ele quer se divertir aqui, ele pula para se divertir aqui. Ele usa aquele trilho de trem para a sua diversão. E isso altera qualquer formato de improvisação. Né? O palhaço é um ser anárquico, mas para ser anárquico precisa de regras para ultrapassar essas regras. Não existe anarquia sem regras, não existe liberdade sem limites também. Você quer, eu posso falar assim, seja livre, não te dê limite, isso seja a maior prisão para você. Então, a improvisação, ela é cheia de regras, mas para o palhaço é apenas um pretexto para usar essas regras em outras dimensões, em outros lugares, e brincar com essa história do palhaço, do improviso, que é algo que para mim sou apaixonado e até hoje eu estou instigado a entender cada vez mais
como é uma dramaturgia do palhaço, né? Parte da onde, né? Então, é uma pesquisa, para mim, ainda extremamente viva. Por isso, eu não tenho o caminho das pedras, e sim tenho provocações para que a gente possa juntos experimentar e, através do feedback que cada um tenha a partir dessa experiência, eu vou dar meu próximo passo para a pesquisa. Sensacional. É engraçado ver você falar que você fazia teatro em casa e as coisas nasceram na sua casa. Você já tinha experiência, né? Você falou, não, é fácil, já tem aqui o teatro aqui. É muito louco. O que eu falo assim, é transformar ouro que tem. Se você tem isso, então faça disso a melhor coisa do mundo, né? Senão você fica sempre na falta, né? Eu não tenho teatro, sim, eu tenho minha casa. Eu não tenho público, sim, eu tenho amigos, né? Então é usar o que você tem ao seu serviço e fazer disso ouro, né? Exato. A gente estava conversando esses dias aqui em casa disso. Você, depois você saiu, eu não sei, eu não acompanhei a trajetória, mas depois você saiu, já foi direto para a TV ou não? Você foi sair, eu lembro que você fazia outros espetáculos de improviso como ator, né? Você não é só palhaço, você também na verdade, eu acho que você veio do ator, né? Pelo que você contou. O que eu adoro, na verdade, assim, a gente tem essa mania, né? É ator, é improvisador, é palhaço. Eu busco ser um ser que tenta se comunicar, tenta se encontrar e tenta com o outro se transformar. Se é no teatro, se é no palhaço, se é no hospital, se é no circo, não importa. E que linguagem que eu vou usar? Todas que até então eu sou apaixonado e que eu aprendi. Então, assim, eu adoro, primeiro, esse não lugar chapado, o que você é. Eu não quero ser, eu quero estar, né? Eu estou, né? Eu me chapei. E aí você refém do que eu me chapei. Então eu estou nesse momento assim, eu estou no momento a colar. Então para mim eu sempre adorei circular, né? Então enquanto eu estava jogando no quintal, eu estava fazendo um espetáculo de teatro chamado T4, que é a direção do Gustavo Machado, com Paula Cohen, com o Tipicudo, com o Marra, com Cláudia Missura, que era um deleite, era uma... Aí tive experiência de fazer o 3%, a primeira série que foi 100% produzida no Brasil, fiz a primeira temporada. Aí participei 4 temporadas do Discovery Kids, do Zou da Azul, que era o pai da Azul. E isso eu adoro. E aí, você fala, onde está o palhaço em tudo isso? Está em todos os lugares, né? Está em todos os lugares, no sentido de como é que eu uso a minha diversão e o meu raciocínio, a minha lógica, a serviço do que estou sendo, da brincadeira que está sendo me convidada, né? Inclusive, a entrada minha no 3% foi que há 8 anos atrás, antes de estrear, eu fiz o teste. E teve um piloto, né? E depois de 8 anos que foi a Netflix comprar a parada. E eu errei feio, porque assim, eu fazia tipo de um vilão. Quem viu o 3% tinha os entrevistadores e os entrevistados, né? E os entrevistadores era o seguinte, um exame de seleção que só podiam passar 3% pro lado de lá, porque o lado de lá é bacana e o lado de cá é péssimo. Então eram vilões, praticamente, fazendo uma entrevista bem amedrontadora. Só que eu fui mó tranquilão, bem irônico, rindo, entrevistar a candidata. E aí o diretor ia interromper. Só que o assistente diretor pegou na mão do diretor e falou, não, deixa. E eu fiz. O diretor ia falar para mim, não, gente, não é isso, você está errado, você tem que fazer uma voz amedrontadora e tal. Só sei que por esse erro e por esse assistente de direção que interrompeu a parada, ele me diz, passo e falo, olha, eu gostaria de dizer a você que você realmente trouxe uma outra cor, nós iremos mudar o personagem
nós vamos mudar o texto, inclusive mudar o nome do personagem, vamos colocar o nome do personagem sendo César, porque você alterou totalmente o que a gente tinha pensado. Então eram 8 entrevistadores e o meu eles mudaram completamente a partir do meu erro. Então aí o palhaço ele tá em todos esses lugares, né, que eu gosto de transitar, né, em lugares cada vez mais diferentes e proporcionando experiências também diferentes. Aliás, quanto mais perdido e conectado com você mesmo, melhor é a melhor possibilidade, né? E incoerente. Quando você não sabe direito o que tem que fazer, quando Não, ou você está num lugar que não era para estar e todo mundo fica meio assim de te avisar, esse é o melhor lugar que existe. não, e você falou uma coisa extremamente incoerente e que faz todo sentido para um palhaço. Perdido e conectado, meu. Como é que eu consigo? Mas é isso. E tem uma frase que surgiu com a seleção que foi representar o Brasil no Campeonato Mundial de Improviso, na Colômbia, que tem a ver com isso, perdido e conectado, que é distraídos venceremos. Isso é uma que distraia e, consequentemente, a gente se vença, né? Sensacional. Bom, e na TV, para você, foi tranquilo fazer também? Não sei se você chegou a fazer jogo de improviso na TV também. Não... Fiz, eu Ó, o fiz. Federal tá aí também. Olha, o Federal, E aí, gente. Federal? Olha, deixa eu te falar uma coisa que é um mérito seu de estar tendo essa prosa de palhaços e juntar tantos palhaços aí, amigos que faz muito tempo que eu não vejo. Obrigado por Não, ver. mérito nosso, vocês são incríveis. Aí é o seguinte, eu fiz tudo improviso na Band, né? E, e assim, a televisão, uso até hoje o Distraídos Venceremos, a Gabi. Não tem como É, Gabi. não usar, né, Gabi? Cara, sabe o que eu acho? Eu acho complicado a questão do improviso na televisão. E aonde eu acho complicado é no sentido do meu ponto de vista de palhaço, né? Não do Uhum. resultado que tem várias coisas muito interessantes. Para mim, o que eu amo do palhaço junto com a improvisação é que a gente possa compartilhar para quem está assistindo a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. O que eu me divirto da improvisação não é a virtuose da improvisação, é do não sei. O que eu amo são os milésimos de segundos quando você me propõe uma coisa e eu tô com essa cara de bunda sem saber o que eu vou fazer. Eu amo aí, é aí que eu me divirto. Só que na televisão, isso é totalmente tirado, editado, porque a parada é uma outra exigência, um outro olhar, e usaram e usam muitas vezes a improvisação da televisão como comédia, aonde é uma artilharia de falou uma coisa, fala outra, terceira tem que rir. Entendeu? É uma outra pesquisa, é um outro barato, é uma outra viagem, sem nenhum julgamento do que é melhor e do que é pior. Estou falando do meu sofrimento enquanto palhaço dentro de uma linguagem de improviso dentro da televisão, aonde me tiravam o que eu me divertia, que era a vulnerabilidade e a fragilidade, onde na televisão é muito difícil a gente estar sendo cúmplice de vulnerabilidades e fragilidades, né? Ela é outro esquema, Uhum. outra coisa, né? Então, nesse sentido, eu tive muita dificuldade, e tive que encontrar parceiros como a Cris Werson e a Mariana Ermelin, que a gente se divertia muito para que a gente pudesse reciclar dentro dessa dificuldade, dessa energia de efetividade que a televisão te cobra, né? Então, não foi nada simples. Cezinha, quem mais você teve de mestre, assim, além da Akito, quem mais você... Eu sempre pergunto assim, não sei se mestre, porque mestre às vezes são vários, né? Mas quem assim, na linguagem de palhaço te influenciou bastante, o que você fala assim, pô, eu fiz uns trabalhos muito legais com esses caras, com essas mulheres, enfim. Inclusive, não vou falar algo que tem muito a ver com todos que estão aqui. Paulo Federal, Gabriel Argento, que eu vi entrar, Rubra.
eu não tenho dúvida de que eu sou quem eu sou por esses encontros, né? Eu tive o grande privilégio de trabalhar com as pessoas que eu sou fã e que admiro, né? Então, assim, tudo que eu sou foi através desses encontros que eu tive com todos os palhaços que passaram na minha vida e que passam até hoje. Sem eles, eu não estaria dando os passos que eu dei, né? Então, assim, sem dúvida, os meus mestres foram os meus parceiros, né? Todos que trabalharam comigo no hospital, jogando no quintal. E tem, claro, os mestres que eu tive o privilégio também de ter tido aula com eles, como Tchacovati, Léo Bassi, Tortel Poltrona, Luiz Carlos Vasconcelos, o Palhaço Chuchu. Então, assim, uma infinidade de palhaços que me inspiram, mas eu acho que, claro, que os parceiros da minha vida em relação ao palhaço, eles participaram de tudo, né? Da labuta, principalmente nos Doutores da Alegria. Que intimidade é essa, onde você abre a porta de um quarto, fecha, só tá você e um outro palhaço diante de uma criança. Tem uma questão dos Doutores da Alegria que me faz remeter no que a gente está vivendo hoje. Grandes amigos meus foram pessoas que participaram comigo dos Doutores da Alegria. Por quê? Porque a gente está numa situação limite. Não tem mais situação adversa do que uma criança no hospital. E isso cria uma intimidade, uma cumplicidade que só quem faz esse trabalho sabe. E agora eu sinto, depois a gente fala dos cursos online que eu estou falando, da jogatina, eu estou sentindo que a gente está num grande hospital nesse momento da pandemia, né? Na verdade, a gente está numa grande guerra. E quando eu vejo esses encontros que eu estou tendo online, me vem de novo essa cumplicidade que eu sentia no hospital, de nós, hoje, agora virtualmente, eu com você, cria-se uma intimidade porque fala, bicho, estamos numa merda, estamos numa guerra, e a gente está optando pelo riso, pelos encontros, porque a tendência, se a gente relaxar, é a gente desmoronar como o mundo está desmoronando. Então, para a gente estar aqui, para você, organizar essas lives, só você sabe o esforço que você está fazendo com 3 filhos, priorizar isso, porque se você relaxa, cara, você não faz isso, porque a demanda é muito grande o que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, eu acho que eu volto a falar dos Doutores da Alegria, mas que eu acho que a gente está vivendo um mundo adverso tanto quanto eu encontrava no hospital. Exato, eu também não vejo meus pais. Federal, levita pra mãe agora. Aqui em casa a Crista ela fez uma barreira para ver se nenhum consegue pular. Eu acho difícil. Uma hora algum vai escapar. A gente tem que agradecer os bastidores, né, gente? Nossa, isso eu sou sempre grato porque é um esforço também, eu reconheço pra caramba. Impressionante. Mas também é um momento da gente olhar para os nossos lares e descobrir todas essas coisas, mesmo que você já valorizava, agora ficou vezes 4, e valorizar esse tipo de encontro que a gente está tendo agora, das pessoas interagindo, enfim, é muito incrível isso. E a quem você... Não, antes de perguntar isso, eu juro por Deus, eu fui participar da jogatina, que é o que você está fazendo online, eu não sei se você está fazendo mais coisa, depois você me explica. Era meu aniversário, um dia antes, tinha todo um esquema no sábado para fazer, e aí você me mandou um áudio que eu não sei, eu senti o chamado. Eu falei, parece que nós vamos perder a amizade, eu vou. Tô brincando, mas eu falei, não, eu vou fazer. Minha esposa falou, faz aí que eu seguro a onda. E, cara, que divertido, um negócio online que eu juro por Deus, eu falei, puta, coisa online não dá, né?
mas é sensacional, cara. Eu chorei de rir, fazia tempo, porque ficar aqui em casa é difícil você ter uns momentos para dar Claro. uma oxigenada no cérebro, uma respirada diferente, e é divertidíssimo. Então eu queria que você explicasse um pouco e já convido. Gente, vai fazer, cara. É muito legal, muito engraçado, uma delícia. Além de você se relacionar com pessoas que você nem se bobear, você nunca mais vai ver, mas naquele momento se tornam as pessoas mais queridas que você tem, porque você precisa delas. A Raquel, uma das alunas que eu estou tendo, ela falou sobre a jogatina o seguinte: eu não tenho a menor ideia de quem vocês são, só sei que vocês me têm. Cara, ó, a Furi do The Impro Arte também participou. Cara, a jogatina, ela nasceu, foi muito louco. Rolou dia 13 de março, não posso mais sair de casa. Desespero. Zero, final do mês. Falei, ferrou. Fali, ferrou. Depois de uma semana, eu começo a dar curso online. Provocado o quê? Por um desespero, né? Aqueles nãos que se transformam em sims, mas uma amiga minha me ligou e falou, cara, eu acho que dá. E eu fui experimentar. E surpreendentemente rolou. Surpreendentemente rolou de falar, meu, super possível. A pandemia está servindo para desmistificar tantas coisas que um dia você falou que você nunca ia fazer, então você está pagando por isso, né? E aí foi natural, junto das aulas, rolar a questão que eu acho que vem muito da minha experiência com o jogador do quintal. Daí eu crio a Rainha Procura, que é um jogo de tabuleiro. Depois eu crio o QFC, Batalhas Improvisadas, que é dentro de um ringue. Eu acho que eu tenho um chip que eu transformo a questão da arte em jogo. E naturalmente foi vindo a jogatina. Primeiro, por vontade de jogar com amigos, já que a gente não pode, entendeu? Essa figura que eu tenho bastante, né, que é do juiz, do jogando Quintal Cesar Park, depois que é FC Gugu Machado, daí veio o croupier. Cara, é uma experiência que está sendo muito difícil, por isso que eu falei, meu, vem fazer, tá muito difícil de explicar o que é, né? Eu posso explicar, tá bom, entra, fazemos um pequeno aquecimento, aviso que não tem exame antidoping, né? Então a galera tomando cerveja, aperol, vinho e tal. Duas equipes, dessas duas equipes voltam com seus nomes, com seus gritos de guerra, com as suas caracterizações, e eu como croupier, desafiando uma equipe a outra, e aí você fala, peraí, cara, mas eu preciso saber improvisação? Cara, você não precisa saber improvisação porque você não joga imaginação, você não precisa saber improvisação. Você só precisa ter disponibilidade para brincar. E o que é muito louco que está rolando, que você viu isso, né? Que como é um riso, é a carência que nós estamos, assumir que estamos carentes, né? Ter um pacto de confiança de dizendo que cada um, que sai de cada um é ouro, dizer um amoroso foda-se para o que você está pensando, por isso não vai impedir de eu ser quem eu sou, né? E rir com o outro e não do outro, porque rir do outro é burro, e rir com o outro é muito libertador. E é muito louco que a gente vai para um ápice de comunhão, de celebração, que terminamos extremamente emocionados de falar o quanto que é potente. Então é um happening de emoção, né? Primeiro, é uma loucura. No penúltimo, acabou, falar, não desliga! Agora eu amo vocês. Ficaram 40, 50 minutos, eu tenho que deixar o Zoom para confraternização. Tá sendo muito fundamental, na verdade, para a minha sobrevivência. Tá uma delícia. Eu juro que eu comecei meio assim, ó. Eu falei, nossa, não é possível, o que estou fazendo aqui no sábado, meu aniversário, e eu estou aqui. Aí começou, aí a hora que separa os grupos, você começa, não sei, te dá um estado. A hora que você vai ver, cara, você vê nas câmeras assim, você só vê os caras abaixando a cabeça assim, de chorando de rir, cara. Foi isso. Foi isso que aconteceu. E tem outra coisa que no final eu pergunto, diga uma palavra. Toda vez falo quente, intimidade. Então, parece que a gente está rompendo essa distância. Como é que eu posso ter uma experiência online que te dá quentura? Então, é assim, eu realmente, nesse mundo que a gente está agora,
cada dia surpresas e relativizando, ressignificando tantas coisas que você já tinha colocado nas suas devidas caixinhas e, enfim, abrir as caixinhas e deixar os conteúdos dessas caixinhas voarem para a gente se surpreender. Ô Cezinha, vamos fazer uma propaganda aí. Quando é? De sábado? Que horas que é mesmo? Sábado. Quanto tempo temos de live? Só para me organizar mentalmente aqui. 15 minutos. Tá. Falta 15. Toda sábado às 6 da tarde, jogatina. Você compra lá pelo Simpla. Às 6 da tarde até 7h30, 15 para as 8, dependendo do Gorói, dependendo da Entra no quintal.art.art, que tem a questão da jogatina. E toda quinta-feira eu estou com um grupo que também é um grupo que tem pessoas recorrentes e também tem pessoas que entram um dia, depois entram no outro, que é um curso online de improviso às 7 da noite. Então tem às 7 da noite, na quinta-feira, esse curso, e essas informações estão tudo lá no Instagram do Quintal, e a jogatina. E, em primeira mão, dia 2 de agosto, eu vou estrear uma experiência maluca chamado Improvisações Mínimas Virtual, que é um encontro de 5 países. Então tem 2 colombianos, Adriano Espina, Gustavo Miranda, tem José Luiz do México, de São Paulo tá eu, Rita Batata, do Rio de Janeiro, Aline, de Portugal, Ricardo Yamata, direção do Sérgio Pares, que é um argentino que mora no Peru, direção de fotografia da Marisol, da Colômbia. É uma junção de 7 países e a gente vai se apresentar. A gente está ensaiando um mês, tá? Uma experiência muito louca, que não é teatro, não é cinema, é improvisação, onde eu vou estar na minha casa e a outra pessoa vai estar na outra casa e a gente vai fazer cenas extremamente cotidianas, íntimas, que não está dando para separar a minha vida pessoal da ficção. Por exemplo, eu estava fazendo uma cena com a Rita Batata, a gente estava meio se seduzindo, aparece o meu filho. E aí o meu filho entra na história e isso vai virando motivo para continuar a história que eu estava tendo com a Rita Batata, por exemplo. Então é uma experiência assim única que está tendo pela língua espanhola. Eu fiquei sabendo, o Sérgio Pares, que é um grande amigo meu que veio já aqui para São Paulo dar um curso e a gente apresentou chamado Improvisações Mínimas, liguei para ele e a gente está trazendo agora para a língua portuguesa. Então vai ser domingo, a primeira temporada, todo domingo às 3 da tarde, também pelo Simpla. Então vai ser 3 da tarde aqui em Portugal, vai ser depois de 4 horas, então vai aparecer simultaneamente. E está sendo uma experiência maluca, porque está fazendo eu ressignificar a minha intimidade, está fazendo eu olhar a minha casa como uma grande lente de cinema, entendeu? Onde eu fico o tempo inteiro vendo possíveis locações. Está sendo uma experiência assim demais e muito diferente. Assim, até então, ninguém ainda... Porque tá meio... tá difícil equalizar, né, o teatro para essa linha virtual, né, o cinema. E eu acho que Improvisações Mínimas, ela respeita essa questão virtual e não faz a gente tentar nem fazer teatro, nem cinema, e sim a própria. E a história passa, como se nós já tivéssemos há 2, 3 anos de isolamento social. E isso se tornou uma rotina. Então, todos os personagens estão mais de 2 anos em pandemia, que não podem sair de casa e se aprenderam a se relacionar através desse lugar virtual. Está sendo muito... Já está rolando uma previsão do futuro, inclusive. Há 4 meses já virou... Já está. Tá uma loucura. Ô Cezinha, como você é ator e faz vários trabalhos de ator, aonde o palhaço colabora com o ator ou o ator colabora com o palhaço? Em que momento aí da sua vida ou se até hoje, enfim? Cara, assim, eu na verdade, para os meus amigos que me conhecem, eu como conheço, mesmo no ambiente de ator, me chamo de palhaço. Mesmo no ambiente de cinema,
Está sendo um grande desafio fazer produções mínimas, né? São improvisadores, são atores, eu admiro pra cacete. Só que aonde o palhaço vai entrar em tudo isso, né? Na sua lógica, na sua, quanto ele é obcecado para encontrar a diversão, né? Às vezes o ator ele está pensando na sua interpretação de como executar melhor, tal, os ângulos, tal. O palhaço entra na cena e fala, meu, onde eu me divirto? É outro ponto de vista, né? Aonde é que eu vou rir por dentro? Depois eu vejo a porra da câmera, depois eu vejo a porra da cena, aonde eu me divirto? É um outro ponto de partida. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas você olha a cena de um outro ponto de vista, né? Estou fazendo uma cena com você, sim, eu estou respeitando a sua lógica, né? O que você está querendo dizer, mas eu estou cheirando, falando, aonde a gente vai brincar de atuar, aonde a gente vai brincar com essa coisa. Então, eu entro no Professor de Minas, assim, aonde está a brincadeira, né? E aí muda toda a lógica. Aí vira uma lógica extremamente própria e única, né? É um pouco isso, assim. Então, para mim, quando eu trabalho a questão, o foco é a questão da atuação, naturalmente, quando termina, fala, puta, meu, muito palhaço. E não forçando nada, né? Em prol do jogo, em busca da diversão. Ô, Michel, obrigado pelo carinho. Ele falou que as lives estão sendo incríveis, está trazendo um baita conhecimento. Eu avisei que eu ia trazer uns caras casca grossa. Quem conhece o assunto, então é como fazer aula. E se tratando de fica mole, né? Cezinha, a quem na vida você... Peraí. Vamos lá. Voltou? Voltou. A quem você é muito grato na vida? E aí pode ser um artista, pode ser pessoas que, sabe, sempre tem uma pessoa que te dá aquela palavra que vale $1 milhão. Não o dinheiro, né, mas aquela pessoa que no momento certo ela vem e te diz uma coisa que você fala, era isso, cara, ou alguma, sei lá. Cara, eu acho assim, não tem como, não é chavão, pode ser chavão, mas não importa também. Não tem como não pensar imediatamente nos meus pais. Imagina eu, com 12 anos de idade, falando pro meu pai e pra minha mãe, eu quero ser ator. E eles disseram sim. O meu irmão, com 13, 14 anos de idade, falava pros meus pais que queria ser militar. Eles disseram sim. A minha mãe teve um militar e um palhaço. O meu irmão viu os meus pais chorando depois do sim que eles deram para mim. Dizer sim para um palhaço é dizer sim para um filho que vai ficar dependendo financeiramente a vida toda. Dizer sim para um militar significa dizer sim para uma ausência, onde ele vai ficar desde os 14 anos longe da casa. Então, assim, que sim mais generoso, que sim mais corajoso, e que só eu sei o quanto que foi difícil para eles. E não foi um sim da boca para fora, foi um sim que eu, quando fazia Peter Pan, o meu pai era bilheteiro, fez o cartaz, via mais de 50 vezes a minha cena, e dizia... E tinha uma hora que a Fada Sininho morria, eu pedia pro público, pedia aplausos, e eu chorava, eu me emocionava. Ele falou assim, César, filho, hoje seu choro foi mais verdadeiro do que de ontem. Então, um admirador, né? Um admirador. Então, assim, eu acho que, não sei se eu seria hoje ator, palhaço, sem esse sim. Talvez sim, mas a minha trajetória não seria tão amorosa como foi, né? Então, nesse sentido, e aí a grande lição, a grande lição que eles me dão agora eu sou pai. E eu espero que eu possa dizer sim para o meu filho, nos seus sonhos, nos seus desejos. E é muito difícil. É muito difícil. Agora eu sinto na pele
essa questão de poder exercer o sim que meus pais me deram. Então, agora sou eu, o pai, que está tentando corajosamente dizer sim para as escolhas dele. Muito bom, cara. Eu acho que não existe chavão, Cezinha. É o que é e o que não é. Tem pessoas que não tiveram essa relação. Eu vi até que você ficou emocionado. Eu também tive pais muito próximos. Tenho, eles estão aí. Enfim, é que eu não vejo faz tempo, enfim, por causa dessa pandemia. E realmente, depois tem várias coisas que você só entende depois que vira pai. É impressionante. É. E até, eu não sei, tá como nick, né? Veronóbio, eu não sei o nome. Ela falou que se é para chorar, provavelmente está desaguando. A Verônica, parceira, amiga que me formou comigo na EAD, fez improvisações mínimas presencial, né? Quando o Zé veio pra cá, é uma querida. Muito bom. Ô Cezinha, tá acabando o tempo da nossa live, igual eu sempre falo, meu, puta, dá vontade de ficar conversando muitas horas. Total. Só como eu trabalho em hospital, tem como você contar assim, a gente tem 4 minutos, se a gente contar direitinho dá tempo. Como que foi trabalhar o palhaço dentro de hospital, no sentido do que isso te transformou como pessoa, até como artista? Que aprendizado você teve com essa escolha de ter ido para o hospital, assim? Cara, para mim estava muito claro quais eram as funções das pessoas envolvidas no ambiente hospitalar, né? Pais, mães, carinho, afeto, médicos, a ciência, né? E o palhaço, o quanto melhor palhaço for, mais você vai ser um agente de transformação. Quando uma criança, a primeira criança que olhou para mim, a minha vontade é falar, vou treinar pra caramba essa linguagem, porque não é brincadeira, não é pôr o nariz e chegar lá. Para ser um agente de transformação, você tem que estar muito potente na sua escolha. Então, primeiro, me trouxe um profissionalismo, uma seriedade em relação a relação com a profissão do palhaço muito grande. E o poder que temos através de olhar transformar. Não existe mais uma criança no hospital. E geralmente, quando tem um monte de adversidade interna, a gente para mudar a realidade. É possível mudar a realidade. E como é possível mudar uma realidade dessa que a gente tem, onde nós não vamos poder mudar o enunciado, a gente pode. Ninguém tirou a liberdade de se transformar. Nesse sentido, tiraram o nosso poder de ir e vir, tiraram a nossa possibilidade de dar esse lugar que a gente está dessa pandemia. Mas o poder de transformar ninguém nos tira. Então, trabalhar no hospital me trouxe uma mudança de crenças, né? De sentir sentir a força do seu olhar, a força do seu companheiro, que juntos é possível mudar uma realidade através do seu olhar. Então, quando a gente fala, o problema é externo, não tem o que fazer, tem sim, é possível sim. Basta você dizer sim para o seu olhar e que isso é contagiante. Se tivesse mais 20 minutos, continuaria falando. Puta, Cezinha. Enfim, é o que temos, vai ser assim. O pessoal está falando que está matando a saudade. Eu vou fazer minhas considerações bem rápidas. Vai. Eu estou fazendo agora de terça e de quinta. Então a próxima é com o Alan Benatti, que vocês conhecem também um pouco. Quem quiser matar a saudade dele também, venha. Vai ser às 8h30, na quinta-feira. Então toda terça e quinta, ou às 7 ou às 8h30. Então um beijo para todo mundo. Cezinha, suas considerações finais em 1 minuto, em 50 segundos. Eu quero te agradecer e ter juntado tantas pessoas que me deixaram meu coração pulando aí de Paulo Federal, Gabi, Ruba, Verônica, todos, o Diego, tem um monte de gente aí. Que delícia. Que a gente continue juntos, né?
encontrando pretextos para a gente se encontrar. Como eu te falei já anteriormente, a minha simpatia por você, meu carinho, ela foi gratuita. E a gente teve poucos momentos, oportunidades de a gente se encontrar pessoalmente. E, ironicamente, a gente está se encontrando no momento que a gente não pode se abraçar. Quero dizer, abraçado. E que a gente vai